Olá, boa tarde a todos. Vou conversar agora com o Antônio Moreiras, do Nick BR, para explicar o que aconteceu nessa semana de um bug no plugin de segurança dos bancos que estaria bloqueando a internet. Moreira, bem-vindo ao site da Abranet. Você consegue explicar o que passou? Obrigado, Roberta. Consigo sim. O que acontece? Os bancos estão substituindo a solução de segurança, que antes era um plugin instalado dentro do navegador web, por uma solução mais parecida com o antivírus, que é um processo que fica rodando no sistema operacional Windows. Então, isso aparentemente já vem sendo feito desde o final do ano passado. Só que nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente começou a notar uma grande movimentação nas listas técnicas, do pessoal reclamando de máquinas que simplesmente paravam de navegar em diversos sites. Então, no primeiro momento, isso chamou a atenção da gente porque o pessoal descobriu que isso estava relacionado de alguma forma ao IPv6. Então, o pessoal desativava o IPv6 desses computadores e os sites voltavam. Quer dizer, hoje, no final das contas, isso afetava os sites que já têm IPv6, mas hoje esses sites incluem YouTube, Google, Terra, UOL, Facebook, então praticamente parava a internet. Então descobriram que isso parava de acontecer quando você desativava o IPv6 do Windows 7 ou do Windows 8. Um pouco mais à frente, o pessoal descobriu que isso estava relacionado a um software chamado Warsal, que é parte dessa solução de segurança usada por alguns bancos, produzido por uma empresa que chama Gas Tecnologia, e que uma vez que se desativasse esse software, se desinstalasse esse software, também o problema era resolvido, né? Então isso motivou a gente a fazer testes aqui no NICBR porque tinha muita informação desencontrada na internet. A gente teve notícia de alguns bancos que não conseguiram reproduzir o problema, tal, e a gente fez o teste e a gente notou que isso, de fato, é um problema que está acontecendo, que existe. Se você tem essa solução de segurança instalada, se você tem IPv6 na rede da sua empresa ou na rede da sua casa, IPv6 nativo, já fornecido pelo provedor, então você simplesmente não consegue navegar em a maioria dos sites da internet, nos maiores sites da internet aí, que são os que já têm IPv6. E quando isso começou? Quer dizer, vocês receberam notificações? Os usuários também reclamavam, acabaram reclamando com os próprios portais ou foram reclamar direto com os bancos? Como se deu esse processo? Olha, eu não sei te informar exatamente quando começou isso. A gente notou que as reclamações nas listas estavam crescendo muito no final da semana retrasada, na semana passada. Né? Então a gente recebeu e-mails na lista de ex-alunos dos nossos cursos aqui do CETO, do NICBR, do curso de PV6. A gente viu muitos e-mails em listas técnicas, como na lista CAIU, que é bastante usada pelo pessoal dos provedores para informar quando algum serviço está fora do ar. O pessoal começou a discutir muito esse assunto, e isso motivou a gente a fazer os testes para confirmar o problema e tentar uma conversa um pouco mais de perto com o pessoal dos bancos ou com essa empresa que fabrica o software. E deu resultado? Os bancos já começaram a providenciar uma solução para esse problema, porque eles acabam, eu acredito que até desencorajando os usuários a instalarem qualquer tipo de plugin de segurança se eles não podem acessar os principais sites da internet. A questão é que, no primeiro momento, foi bastante difícil de convencer os bancos da gravidade disso, justamente porque eles estavam recebendo poucos chamados, poucas notificações dos usuários em relação ao problema. Porque imagina que você é um usuário leigo em funcionamento de computadores e internet lá na sua casa, aí vem lá um pedido para você instalar uma atualização da segurança, da solução de segurança do banco, você instala essa atualização, rebuta seu computador ali, provavelmente, e daí você vai acessar o site do banco e acessa normalmente o site do banco e você faz as suas operações, paga as suas contas, e daí você fecha o site do banco ali e vai tentar navegar no Google, e daí não navega mais.
ou vai tentar navegar no Facebook, aí não navega mais. Aí, obviamente, você não vai fazer a relação disso com o banco, afinal você navegou no banco, acessou o banco normalmente, estava tudo bem, lá você vai fazer a relação do quê? Ah, isso deve ser um problema do provedor, né? Então, assim, no primeiro momento foi bastante difícil os bancos serem convencidos que havia um problema, né? Mas no final das contas, sim, deu resultado. A gente teve notícias ainda hoje, agora há poucos minutos de fato, o pessoal da Gas Tecnologia informou para a gente que já estava com uma versão nova, com o bug corrigido, pediu para a gente simular alguns testes aqui no nosso ambiente, no ambiente que a gente havia usado para fazer os testes anteriores, e nos testes iniciais, aparentemente, o bug está corrigido mesmo, então eu imagino que isso ainda deve demorar alguns dias para se ter uma solução definitiva, porque os bancos devem ter recebido ou vão receber essa versão muito brevemente, e eles devem ter um processo de homologação interno, que imagino eu seja rápido, aí, dada a gravidade do problema, e em breve eles devem disponibilizar a solução para todos os usuários. Você mencionou os provedores de acesso à internet. De que forma eles foram impactados e como eles puderam, ou se eles não puderam, ajudar os seus clientes? Eu imagino que os provedores que já começaram a fazer o deployment do IPv6 sofreram um impacto no sentido de ter recebido chamadas de clientes. Não sei se essas chamadas foram ou não identificadas, porque realmente o problema, do ponto de vista do usuário final, parece um problema do provedor. Ele não consegue navegar em alguns sites, né? A gente tem notícias, relatos bastante concretos de situações que aconteceram dentro de universidades, dentro de empresas, em que a solução dada foi desabilita o IPv6 que se melhora, quando o problema foi identificado, né? Eu não tenho relatos de provedores diretamente impactados com isso, mas eu acredito que tenham acontecido problemas semelhantes. Talvez tenham acontecido problemas que não tenham sido nem identificados, é um problema de difícil identificação por provedores, né? Falando um pouquinho de IPv6, como foi a adoção ou a implementação dessa sexta versão do protocolo IP no primeiro trimestre de 2015? Houve avanço? Estamos no mesmo patamar do fim do ano passado? Como você avalia isso? Não estamos não. Houve bastante avanço. Se você me permite, eu vou mostrar um gráfico aqui. É um gráfico medido pelo Google. É um gráfico que vem de dados do Google. Não sei se eu consegui compartilhar adequadamente aí, se você está enxergando. Sim, e eu acompanho também, né? A gente teve um aumento agora no começo. Sim, teve um aumento bastante expressivo no começo desse ano, justamente resultado do bom trabalho aí de diversos provedores de internet que iniciaram uma transição aí mais massiva para o IPv6. Né? A gente nota que alguns provedores de internet grandes começaram a fazer isso, né? E agora, quais são os próximos passos? As operadoras também já têm aí um cronograma, os órgãos públicos precisam adotar. O que você aponta de mais importante para ainda ocorrer em 2015, para avançar mais no IPv6? Bom, as operadoras se comprometeram, né, com várias datas, com um cronograma bastante claro, né, que envolve entregar IPv6 para os usuários finais, para os novos usuários finais, pelo menos nos grandes centros, até o final desse ano de 2015. O governo, no final do ano passado também, o governo federal divulgou um cronograma de implantação do IPv6 com diversas fases, né, que só vai terminar, agora eu não lembro a data de cabeça, 2016, 2018, é um pouco mais para frente, mas ele tem várias fases anteriores e intermediárias, né? Então eu acho importante esse ano a gente acompanhar para ver se tudo está acontecendo bem. O gráfico que eu mostrei agora há pouco mostra que sim, as coisas estão acontecendo, as grandes operadoras, por exemplo, estão começando já a cumprir aí essa promessa de entregar
IPv6 para os usuários domésticos, né? A gente tem ainda algumas questões para serem resolvidas, por exemplo, eu acredito que os sites de e-commerce, por exemplo, muitos deles ainda não têm IPv6, a maioria deles não tem IPv6, é um ponto a ser trabalhado fortemente. A gente ainda tem o problema dos devices, existem muitos dispositivos, por exemplo, telefones móveis e roteadores Wi-Fi que não têm suporte IPv6 e que não só estão no mercado, como ainda estão sendo fabricados, produzidos sem suporte IPv6. Isso é algo bastante sério que tende a atrasar a transição, então é um ponto também a ser trabalhado ainda durante esse ano. E na parte do governo, eu acredito que talvez precise também de um envolvimento maior dos governos estaduais e municipais. Isso daí, a gente teve agora um bom trabalho feito pelo governo federal, tem um bom trabalho feito, por exemplo, pelo governo do Ceará, o pessoal lá da EITICE, mas no caso dos outros governos estaduais, dos governos municipais no geral, ainda há muito trabalho a ser feito. Muito obrigada, Moreiras, pela entrevista. E qualquer novidade com relação a esse bug no plugin, por favor, comunicar a gente para poder manter aí os provedores da internet sempre em alerta. Ok, obrigado a você pela oportunidade. Até mais. Até. Para acompanhar todas as notícias sobre os provedores e o mercado da internet brasileiro, acesse abranet.org.br.